Olá, muito bom dia. Você que mais uma vez está sintonizado nesta manhã. Aqui estamos mais uma vez iniciando mais um programa Café Teológico. Você que está sempre nos ouvindo através do aplicativo, do site da nossa web rádio, pense nisso, você é bem-vindo também. Eu quero mais uma vez cumprimentar e saudar com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você que sempre já nos acompanha, você que já conhece o nosso trabalho, você que está sempre sintonizado conosco. Hoje estamos de volta aqui ao vivo mais uma vez, tendo a alegria e a oportunidade de estarmos juntos para a honra e glória do Senhor. Tivemos alguns sábados que não foi transmitido o Café Teológico, no entanto, por motivo de força maior, não pudemos estar juntos. No entanto, aqui estamos mais uma vez para estudar a palavra do Senhor. E você, já tomou seu café? Ainda não? Pega o seu café, o meu aqui já está preparado. Estava aguardando das 9 horas para iniciarmos juntos mais um estudo. Então, prepare a sua Bíblia. Hoje vamos estudar o Salmo de número 30. Já está aí na descrição. Pega o seu café, pega a sua Bíblia, senta aí, tira esse momento para você crescer no conhecimento da palavra de Deus e assim, juntos ter esse momento de comunhão com o Senhor, certo? Eu quero, antes de tudo, compartilhar e você é convidado a compartilhar também esta live, para que mais pessoas sejam alcançadas para a honra e glória do Senhor. Vamos lá no Facebook compartilhar? E você vai até o seu e compartilhe também esta live para que mais pessoas possam também ser alcançadas para a honra e glória do Senhor. Então vamos lá, abrindo o Facebook nesta manhã, você que nos assiste agora ou posteriormente. Também quero cumprimentar aqueles que estão posteriormente nos assistindo lá no YouTube, lá no Instagram. A gente sempre lembra que esse programa ele é repostado, a sua reprise, lá no YouTube e Instagram na próxima semana. E tem um pessoal que nos assiste por lá em outros momentos também. E é muito bom saber que sempre há pessoas nos ouvindo em outros momentos também. Faça o seguinte, compartilhe com os seus. Já está chegando aí os nossos ouvintes, e ao qual agradecemos muito, Nara Beatriz, grande abraço, bom tê-la conosco mais uma vez. Já vai pegando a sua Bíblia aí e também aproveitando no estudo desta manhã. Eu estou aqui compartilhando esta live no meu Facebook, você compartilha lá no seu também, para alcançarmos mais pessoas, certo? Isso aí, Salmo de número 30 no dia de hoje, e eu quero mais uma vez convidar você, se você ainda não tomou café, tomar esse café maravilhoso que sempre temos a oportunidade de ter aqui e apreciar desta maravilha, certo? Podendo tomar um cafezinho de qualidade, a gente quer mais uma vez incentivar você que conheça também o Caigê, através do Frutinício Café, que distribuímos esse café maravilhoso vindo lá do Espírito Santo para todos que têm a intenção de adquirir e experimentar esse café de qualidade. Café KG, ele vem sempre lá de Afonso Cláudio, do Espírito Santo, agora novamente está vindo moído, a gente entrega para você onde você estiver, você pode adquirir lá na loja da Pense Nisso, pensenissoteologica.com/loja, e vamos lhe entregar. Esses dias vamos entregar, despachamos café para São Paulo das Missões, aqui no centro, mais ou menos centro-noroeste do estado, pessoas que adquiriram também o café e, por que não, querem experimentar esta maravilha, e vale a pena você também fazer o seguinte, adquirir, e apenas você só vai saber o que eu estou dizendo aqui se você experimentar esta maravilha. Quem já conhece sabe quão maravilhoso mesmo é, certo? Então tá aí para você mais uma vez, não somente comprar, mas também dar bom testemunho disso, porque você vai saber e ver a maravilha desse café, certo? Vamos compartilhando então, você que já compartilhou aí, hoje nós temos o Salmo de número 30, aproveite aí, o Salmo que vai falar de ação de graças de uma pessoa salva da morte, tá bem? Compartilhe com os seus nesta manhã mais uma vez. Eu quero lembrar também, a revista Pense Nisso está sendo preparada a sua 31ª edição. A revista Pense Nisso, sempre encantando o povo de Deus, já há mais de 7 anos circulando aí em solo brasileiro. Foi criada para que as pessoas estudem a palavra de Deus, tenham conhecimento a fundo nos assuntos da atualidade à luz da teologia. Então você que já é assinante, muito obrigado. Você que ainda não é, assine
Também é importante você assinar e colaborar com os trabalhos que fazemos através da sua assinatura, tanto nas redes sociais, através da nossa rádio, através do trabalho de capelania hospitalar, prisional, e ainda destinando parte da renda para a nossa igreja em Encruzilhada do Sul, certo? Reginaldo Duarte Miller, bom dia, já compartilhou, Reginaldo? Compartilha aí com os seus também. Nós estamos aqui aguardando mais uma vez mais pessoas chegarem para iniciarmos o estudo no dia de hoje. Nós temos o Salmo de número 30. Já preparou seu café também? Que bom. Vamos então lá, nós temos aqui, só esperando aqui, você também compartilha com os seus nesta manhã. Temos a alegria de poder juntos sempre estudar a Santa Palavra de Deus, certo? Pegou sua Bíblia? Salmo de número 30 tem 12 versículos, o mesmo também é escrito por Davi, e a gente vai seguindo, estudando, já estudamos todos os salmos anteriores, até o número 30 que estamos hoje, para que você possa também ter um conhecimento mais aprofundado na leitura dos salmos. E eu poderia chamar esse momento de salmoterapia para você. Salmo de número 30, então, a gente quer abordar ele sempre naquela ótica que o próprio autor, que é Davi, não somente o escreveu, mas também vivenciou algo para que pudesse, inspirado pelo Espírito Santo, escrever isso a nós. E no primeiro tempo, na igreja do Antigo Testamento, esse salmo ele era cantado, era um salmo para o culto, um salmo de ação de graças, onde Deus tinha libertado um homem, e este é Davi, e eles cantavam isso, o povo era convidado a cantar no templo por ocasião do sacrifício de gratidão. E as pessoas dedicavam sacrifícios de gratidão e nesse momento era cantado o Salmo de número 30. Eu gosto muito desse salmo também para ser lido em momentos de dor, de tristeza, de enfermidade. Muitas vezes a gente lê este salmo no leito de morte de muitas pessoas, que é uma oração de Davi. Diz assim: ó Senhor Deus, eu te louvo porque me socorreste e não deixaste que os meus inimigos zombassem de mim. Observe que essa figura de linguagem, ou esta forma de se expressar, é muito comum de Davi. Davi, ele diz assim: ó Senhor Deus, eu te louvo. E ele já tem um motivo de gratidão ali, porque Deus o socorreu quando ele estava em perigos, em aflições, e ele o socorreu, e assim ele pôde louvar a Deus. E ele sempre menciona o que? Os meus inimigos zombavam de mim. E parece talvez estranho para um povo hoje, como nós que vivemos na pós-modernidade, muitas vezes se deparar com inimigos. Será que temos inimigos? Eu vou dizer sim, todos nós temos. E não são inimigos, talvez, humanos. Talvez você pode contar lá nos dedos, eu tenho algum inimigo, um ser humano que é meu inimigo? Talvez não, mas o cristão ele tem um inimigo mortal, como diz lá em Efésios, nós não estamos lutando contra seres humanos, nós estamos lutando contra forças espirituais do mal que tentam nos abater, que tentam nos destruir e mais, tirar aquilo de mais precioso que nos foi dado, a fé em Cristo Jesus. E poderíamos aqui também contextualizar para a nossa vida dizendo assim: ó Senhor Deus, tu me socorreste, me deixaste e não deixaste que os meus inimigos zombassem de mim. Poderíamos fazer uma ligação com aquilo que Deus já fez? Eu não vejo problema com isso. E qual ligação seria essa? Com aquilo que Deus já fez. Ele socorreu-nos em Cristo Jesus e nos livrou do nosso inimigo mortal, que é Satanás. Ó Senhor, meu Deus, eu gritei pedindo ajuda e tu me curaste. Veja que bonito, ele diz. Então era um homem que estava enfermo, pediu ajuda e Deus socorreu. E Deus ajudou ele. Tu me salvaste da morte, eu estava entre aqueles que iam para o mundo dos mortos. Então, Davi que se expressa como um homem que estava em enfermidade mortal, uma enfermidade que poderia levá-lo para a morte física. E isso bateu medo em seu coração.
E é importante a gente sempre lembrar assim, nós cristãos, somos atribulados diante de muitas aflições diárias, aflições que muitas vezes elas nos tiram a nossa paz. E muitas vezes o cristão também é afligido com problemas de enfermidade física e também emocional. E quantas vezes, quando bate isso na porta de um cristão, ele às vezes se pergunta: será que eu estou fraco na fé ou estou pagando pelos meus pecados? É importante a gente sempre lembrar isso. O sofrimento ele abate a vida humana, abate também os cristãos, e nós não estamos livres de todo e qualquer tipo de sofrimento. Como diz o próprio texto que nós temos também nas epístolas, que vai dizer assim: nós, como cristãos, somos como ovelhas que são levadas ao matadouro. Todos os dias nós temos aflições das mais inúmeras e muitas vezes nós sucumbimos. E é nesse momento que o medo bate na porta do coração, e por que não dizer, é nesse momento que a gente precisa lembrar que Deus nos dá a oportunidade de ouvir a sua palavra e usar deste salmo de número 30, para quê? Para o seu estudo e a sua oração, por que não? Vamos cumprimentando aqueles que estão conosco. Deilane Matos, bom dia. Obrigado pelos comentários, vão deixando seus comentários aí. Também Thelma Siffert Wolf, bom dia, pastor. Também de Krause Schwartz, bom dia, que bom que estão de volta, o povo do sábado, sempre aí junto comigo. Bom dia de Canso Velho, Ed. Abraço para você. Estamos aqui no Café Teológico desta manhã estudando o Salmo de número 30. Aproveite e pegue na sua Bíblia e estude comigo o Salmo de número 30, certo? Vamos então seguindo o Salmo de Davi, que temos aqui para você, certo? Seguindo com o versículo 3. Aliás, a gente já mencionou ele, mas eu repito aqui: tu me salvaste da morte, eu estava entre aqueles que iam para o mundo dos mortos, mas tu me fizestes viver novamente, diz Davi. Ou seja, deu a ele uma nova chance. Porque Deus tinha propósito na vida de Davi para que Davi ainda fosse um servo usado por ele nesse mundo. Por isso que deu a ele uma nova chance. Deu a ele também o livramento da morte física. Cantem louvor a Deus o Senhor, vocês, o povo fiel. Em si, temos motivos para agradecer, assim como Davi o tinha, porque Deus o livrou da morte e ele pôde agradecer a Deus. Lembre-se do que o Santo Deus tem feito e lhe deem graças. O que Deus tem feito? Sempre Deus está fazendo coisas em nosso favor. Eu sempre gosto de mencionar assim: Deus todos os dias está nos livrando de perigos, de problemas, de homem sanguinário, homem violento, de fofoca, de ciúmes, de intrigas. Deus sempre está nos livrando. Muitas vezes nós nem nos damos de conta dos quantos perigos que todos os dias nós estamos sujeitos a passar, vivenciar, mas muitas vezes Deus nos livra, Ele coloca a sua mão sobre nós e envia anjos para nos guardar. Por isso que esse convite aqui é para você, é para mim, é para todos nós. Cantem louvor a Deus o Senhor, vocês, o povo fiel. Você não sabe quantos perigos Deus tem te livrado cada dia. Não só perigos no corpo, mas perigos dos mais diversos. Perigos de acidente, de maldade, de roubo, de escassez, de seca, de fome, de vírus, bactérias, fungos, enfim, tudo que possa afligir a vida humana. E nesses pequenos detalhes está sempre a mão poderosa de um Deus que cuida e salva. Por isso, cantem louvor a Deus o Senhor, vocês, o povo fiel. E ele segue dizendo: lembrem-se do que Deus, o Senhor, o Santo Deus, tem feito e lhe deem graças. A sua ira dura só um momento, mas a sua bondade é para a vida toda. Qual é a ira que Deus tem? A ira contra aquele pecado não confessado. É sempre bom lembrar isso também.
que Deus não tolera o pecado, mas Ele ama o pecador. E toda vez que um pecador se debruça diante dele e pede o seu maravilhoso perdão, a sua ira, ela se desfaz. O choro pode durar uma noite, esse versículo é muito conhecido de toda a igreja, mas a alegria vem no amanhã. Em si, você pode sofrer por um tempo. Em outras palavras, Davi quer dizer, mas Deus sempre nos dá o livramento. E é aquilo que o próprio Salomão vai dizer sempre. O nosso sofrimento, ele não é eterno, assim como nessa vida a felicidade, a alegria, a bonança não é sempre. Teremos altos e baixos. A vida em si é cíclica. Por isso, quando você estiver sofrendo, quem diz isso é Salomão, lembre-se dos dias maus. Quando você estiver, quando você estiver sofrendo, lembre-se dos dias bons. Quando você estiver vivendo os dias bons, lembre-se dos dias maus, porque sempre haverá de ter um fim. Os dias bons e os dias maus também. Então lembre-se essa promessa, o choro pode durar uma noite inteira, mas de manhã vem a alegria, pois é o Senhor quem nos livra de perigos, males e doenças. Eu me senti seguro e pensei, nunca terei dificuldades. Pensamento humano de quem está com Deus. Ó Senhor Deus, tu fostes bom para mim e me protegeste como uma fortaleza nas montanhas. Depois tu te escondeste de mim e eu fiquei com medo. Observe que o próprio Davi, ele traz aqui menções da vida cíclica. Parece que muitas vezes você está sem dificuldades, está na bonança, está na alegria, mas aí ele diz assim, depois tu te escondeste de mim. E o que aconteceu? E eu fiquei com medo. Momentos em que você está em aflição, em problemas, em angústias, e parece que Deus se escondeu de ti. E aí a gente lembra de uma passagem, daquela que Jesus acalma uma tempestade. Onde estava Jesus quando os seus discípulos estavam enfrentando uma tempestade? Jesus estava dormindo. Eu não estou dizendo aqui que Jesus, quando nós passamos por tribulações, está dormindo. Mas muitas vezes nós precisamos tirar uma lição desta passagem que diz o seguinte: quando a tribulação, a angústia, o sofrimento vier, não é que Jesus está dormindo, é que Jesus está em silêncio. No entanto, ele continua junto conosco. Assim como os próprios discípulos, eles tinham a presença de Jesus no barco. E Jesus estava bem tranquilo dormindo. Ele sabia que isso era necessário os discípulos passarem, para que o seu poder se manifestasse logo após, quando eles correram para o Senhor e pediram ajuda a Ele, para que eles não viessem a sucumbir. E é nesse momento que, quando Deus fica em silêncio, nunca se esqueça que Ele está contigo. E parece que nesse momento a gente fica com medo, aflitos, mas Ele está conosco. E no momento da enfermidade, na solidão e no silêncio, lá está Deus. É importante você lembrar disso. E aí o salmista vai dizer assim, ó, Senhor Deus, eu te chamei e pedi a tua ajuda. Uma oração de clamor de um homem que está com medo, aflito, porque Deus parece que estava escondido, parece que sumiu. Quantas vezes nós enfrentamos momentos assim que parece que Deus está nem aí para nós, não está respondendo às nossas orações, não está nem aí para os seus filhos. É importante você também lembrar de que Deus continua no controle da situação. Versículo 9, ele vai dizer assim, parece que aqui Davi quer fazer agora uma barganha com o próprio Deus. E de certa forma não podemos negar isso. O que faz Davi? Se eu morrer, o que lucrarás com isso? Será que os mortos podem te louvar? Será que eles podem anunciar que és fiel? Diz Davi. Ele está perguntando a Deus que lucro tem Deus com a morte dos filhos dele. Porque se um filho dele continuar vivo, poderá fazer muito mais para a honra e glória do nome de Deus. E é isso que Davi está dizendo aqui. E Davi não deixa de ter razão. Não podemos tirar aqui. Mas precisamos entender que a soberania de Deus, ela vai acima de qualquer questionamento, qualquer intenção ou barganha que você queira fazer com Deus.
Davi aqui ele faz 3 perguntas que no mínimo levam-nos à reflexão. A reflexão de que qual é o lucro que Deus tem se um cristão morre? Talvez não teríamos resposta, mas humanamente falando, não há lucro para Deus nisso, porque se um cristão ficar aqui, continuar testemunhando a fé e louvando o nome de Deus e levando outros à fé, Deus terá lucro. No entanto, se ele morrer, não mais terá. Em si, humanamente falando, sim, é melhor para Deus que o cristão viva, mas nem sempre essa é a vontade de Deus. Porque Deus, a gente precisa sempre lembrar, ele não precisa de um ou outro para testemunhar o seu nome. Se Deus quiser, como o próprio Jesus diz, ele pode usar até as pedras para falar. O próprio Jesus diz em uma passagem lá nos Evangelhos que se nós nos calarmos, as próprias pedras clamarão. Deus pode fazer isso. E é importante a gente sempre lembrar isso. Deus, ele convidou-nos para fazer missão a partir lá do Evangelho de Mateus, capítulo 28, 19. Mas Deus não está assim dependendo de nós para fazer a sua missão. Deus nos convida e é um privilégio servi-lo e levar o seu nome adiante. Então, como é que a gente interpreta isso aqui na visão de Davi? Um simples mortal, Davi, que está tentando argumentar com Deus para que ele pudesse ser útil a Deus ainda nesta vida. E provavelmente Deus atendeu esse pedido. Nem sempre Deus atende, mas nesse momento podemos ver que logo em seguida ele diz assim, ó, Deus, escuta-me e tem compaixão de mim, ajuda-me, ó Senhor Deus, clamor de alguém que está em aflição. E aí o versículo 11 dá uma contrarresposta ali, dizendo assim, tu mudaste o meu choro em dança alegre, afastaste de mim a tristeza e me cercaste de alegria. Veja que podemos, a partir da palavra que ele nos escreve aqui, de ter uma resposta ao clamor que ele o fez para com Deus. Ele estava chorando, Deus mudou a situação para que ele pudesse dançar de alegria e afastaste dele a tristeza e cercaste de alegria. E eu sempre gosto de mencionar, se tem uma coisa que Deus tem prazer em fazer os seus filhos é vê-los felizes, alegres. E é importante a gente sempre lembrar nisso. Deus é o Deus da alegria, da felicidade. Muitas vezes nós olhamos para Jesus e para Deus como simplesmente um mestre da moral, que está ali, que fez a sua lei, cada um tem que andar dentro do trilho ali, se caso não fizer, vai dar problema, vai ser punido, enfim. Mas Deus faz de tudo para que os seres humanos pudessem viver em prosperidade, em todos os aspectos, em alegria, e poder viver com o privilégio de ser um filho de Deus, que é todo-poderoso, o dono de todas as coisas e também o autor da alegria e da abundância. E aí ele vai dizer assim no versículo 12, por isso não ficarei calado, mas cantarei louvores a ti, ó Senhor, tu és o meu Deus, eu te darei graças para sempre. Observe que Davi, então, em contrapartida daquilo que Deus fez na vida dele, ele dá graças ao Senhor. Nós podemos usar esse salmo em todos os momentos da vida. Eu mencionei antes que às vezes a gente lê esse salmo quando a pessoa está lá em seu leito de morte, em sua aflição, em sua angústia. Mas entenda assim, nós temos aflições, e com isso eu quero resumir aqui o salmo, que muitas vezes passam até despercebidas aos nossos olhos. Aqueles livramentos que Deus cotidianamente faz em nossa vida. Livramentos diários que nós nem estamos aí. Nós atribuímos simplesmente à vida normal. Mas quando nós estamos vivendo uma vida normal, podemos dizer assim, aquela vida que as coisas fluem de forma rotineira, Deus está colocando a mão sobre nós. E quando Deus tira um pouco a mão, aí acontece aquilo que diz ali
no versículo 7. Depois tu te escondeste de mim e eu fiquei com medo. Quando Deus tira a mão, a gente sente umas coisas acontecendo. Às vezes aflições da alma, enfermidades, tribulações, problemas, das mais diversas que acontecem na vida. E isso não significa que Deus se ausentou, mas Deus, ele só para muitas vezes nos provar, nos fortalecer, nos ensinar e tantas coisas que Deus transmite e até mesmo ensina-nos em meio às aflições. É importante a gente sempre lembrar de novo que esse nosso Deus, que trabalha incansavelmente para a felicidade dos seres humanos, é um Deus também que está cuidando de nós. E isso faz com que todos nós precisamos entregar as nossas preocupações, medo, angústias no colo do Papai do Céu. Quando estivermos passando por tribulações, e por que não fazer esta oração que Davi o fez aqui e já obter aquilo que Deus já deu e dará também a todos aqueles que creem nele. O convite final é sempre agradecer. Por isso que o povo, os israelitas, cantavam este salmo no culto. Eles cantavam uma oração de gratidão. Por quê? Cantem louvor a Deus, o Senhor, vocês, seu povo fiel. Lembre do que o Santo Deus tem feito e lhe deem graças. Então, esse versículo é para todo dia. Lembrem dos que o Senhor tem feito. Em primeiro lugar, Deus, ele nos criou. Louve a ele por isso. Nós somos criaturas de Deus. Louve a ele porque ele nos salvou, segundo o artigo do Credo. Ele nos salvou de forma maravilhosa quando envia Jesus para vir ao nosso encontro. Terceira coisa, ele está conosco, nos santificando pela sua palavra e sacramentos diariamente. E ainda mais, ele está livrando-nos de perigos, acidentes, maldades, violências, enfim, todos os dias. E como eu disse, de vírus, bactérias, doenças, enfim, tudo aquilo que poderia nos afligir, Deus está nos livrando. Ele está pondo a mão sobre nós. E aí, por isso que Davi, ele encerra o salmo dizendo assim: por isso não ficarei calado, mas cantarei louvores a ti, ó Senhor. Tu és o meu Deus, eu te darei graças para sempre. Esta expressão é de alguém que reconheceu isso. Por isso que eu sempre digo, a vida cristã é vida de gratidão. É vida de louvor, de adoração. Então, não se esqueça, use esse salmo, não só nos momentos de dor, aflição, enfermidade, mas também use esse salmo para incentivar o louvor e a gratidão a esse Deus que sempre está cuidando de nós. Certo? Guarde esta reflexão, esse estudo no seu coração no dia de hoje. Esse é o salmo de número 30. Para você que chegou aqui no mais em meio à live, sempre estamos aos sábados, às 9 da manhã aqui, para você aprender cada vez mais um pouco sobre o estudo da Palavra de Deus. E aqui estamos em uma salmoterapia, trazendo os estudos dos salmos cada semana. Tivemos 3 finais de semana, nós não estávamos aqui devido à programação em nossa paróquia, congresso paroquial da Escola Bíblia, depois o culto gauchesco, enfim. E agora nós vamos seguir, semana que vem, o Salmo 31. Se gostou, compartilha. É o momento de você também testemunhar a sua fé para os seus amigos, para você também incentivar as pessoas a reconhecer o Deus a quem servimos e louvar a Ele sempre. Abraço a Denise Lima, também está conosco, Edir Pisque, abração, todos que deixaram seu comentário. Clair Helvig, agradeço sempre, mais que peço, que bom, importante o cristão sempre lembrar, nós temos mais que agradecer do que pedir. Tá certo? Vocês que deixaram seu comentário, não esqueça de compartilhar, dar o seu like aí. É muito importante para que a gente alcance mais pessoas para a honra e glória do Senhor. Certo? Obrigado por sua audiência. 10 horas tem hora por você, 11 horas culto doméstico, Pastor Welton, meio-dia mensagem de esperança aqui pela nossa web rádio. Pense nisso. Sintonize lá no aplicativo, baixe, tenha em seu smartphone, em seu tablet, em seu computador,
em sua Smart TV, enquanto você trabalha, caminha, faz seus afazeres domésticos. Você pode nos ouvir também, 24 horas no ar, tá bem? Lembrando, amanhã, mais uma vez, nós temos o programa Hora Luterana às 10, falando sobre a Trienal. Sabe o que é isso? Ouça amanhã às 10 horas, tá bem? Para que você possa também aprender um pouco mais. 24 horas no ar. Reginaldo Ashmil dizendo muito obrigada, muito bem. Abraço a todos, continue sintonizado conosco. Semana que vem estaremos de volta, se Deus nos permitir. Um abração, até o próximo encontro.